Bom dia a todos. Nós vamos fazer uma rápida revisão das aulas já vistas relativas à sucessão legítima. O artigo 1829 ele vai trazer a chamada ordem da vocação hereditária. Nessa ordem da vocação hereditária, nós vamos ter 4 classes, sendo que a primeira é dos descendentes, em concorrência com cônjuge ou companheiro, e depende do regime de bens para existir essa concorrência. A segunda classe é ascendentes, onde há concorrência com cônjuge ou companheiro sem vincular ao regime de bens. A terceira classe é do próprio cônjuge ou companheiro, e a quarta classe dos colaterais. Bem, na primeira classe, a classe dos descendentes, nós vamos ter a regra do mais próximo excluir o mais remoto, ou seja, em primeiro lugar, os herdeiros são descendentes. Esses descendentes vão ser, primeiro, os filhos, e esses filhos sempre vão receber por direito próprio, independente da origem da filiação. Bem, os netos, eles recebem se não existir filhos, ou eles podem receber representando filhos pré-mortos. Se a pessoa faleceu, tinha 2 filhos e um é pré-morto, ou foi excluído por indignidade ou deserdação, ele será representado pelos seus próprios descendentes. Bem, nós temos ainda nessa classe a possibilidade do cônjuge concorrer. Só que o artigo vai trazer as exceções, quando que ele não concorre. E as exceções são o regime de comunhão universal, onde ele só tem ameação, o regime de separação obrigatória, onde ele vai poder ter ameação, dependendo, por causa da súmula 377 do STF, e ainda na situação da comunhão parcial de bens, quando o falecido não deixou bens particulares. Então, nesse caso, ele vai ter ameação, fica uma situação equivalente à comunhão universal. A segunda classe, a classe dos ascendentes, eles vão receber em concorrência com o cônjuge ou companheiro, independente do regime de bens. Bem, como que é dividida essa herança? Primeiro, nós vamos sempre tirar a ameação do cônjuge ou do companheiro, que depende daí do regime, para ver qual a ameação. O que sobe é a herança. Nesse caso, se o cônjuge ou o companheiro concorrerem com os ascendentes de primeiro grau, pai e mãe, são partes iguais, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe, 1/3 para o cônjuge. Se ele concorrer só com o pai, metade para cada um. Se ele concorrer com avós ou outros ascendentes de grau superior, ele tem a metade da herança. Então, ele vai ter a sua ameação, dependendo do regime de bens, e na herança ele tem 50% da herança. Os outros 50% é dividido entre os ascendentes. Só que tem um detalhe, a sucessão dos ascendentes, antes de dividir entre eles, divide pelas linhas. Então, por exemplo, cônjuge, avô da linha materna, avô e avó da linha paterna. 50% da herança do cônjuge, e os outros 50% é dividido, metade para a linha paterna e metade para a linha materna. Então, depois que divide em 50%, distribui entre os que estão ali, entre as linhas. Nós vamos ter depois a possibilidade do cônjuge ou do companheiro receberem totalmente herança, independente do regime de bens, se não tiver nem descendente nem ascendente. Aí eles são herdeiros únicos. E, por fim, a classe dos colaterais. O que nós vamos ter na classe dos colaterais? A mesma regra do mais próximo exclui o mais remoto. Então, primeiro, são os irmãos. Entre os irmãos, quando a pessoa falece, deixa irmãos como parentes mais próximos. Tem que se verificar se eles são unilaterais ou bilaterais. Se nós tivermos irmãos unilaterais e também bilaterais, tem que dar o dobro de herança para o bilateral. Então, por exemplo, um irmão unilateral e um irmão bilateral. Divide em 3 partes a herança e dá 2 para o bilateral e uma para o unilateral. Nós ainda não tendo irmãos, nós vamos passar para os sobrinhos. E a mesma regra vai se aplicar. Se os próximos herdeiros são sobrinhos, se divide da mesma forma. Se eles são filhos de irmãos bilaterais,
eles têm o direito de receber o dobro do que o unilateral. Claro que se irmãos herdeiros e sobrinhos herdeiros são todos bilaterais ou todos unilaterais, são partes iguais. Ainda tem, com relação aos sobrinhos, a possibilidade deles representarem o irmão pré-morto ou excluído. Então, por exemplo, um irmão é declarado indigno, tem outros irmãos herdeiros, esse indigno vai ser representado pelos seus descendentes, que são seus filhos, somente pelos filhos dele, que seriam sobrinhos. Então, se aplica a mesma regra que já se aplicou lá para descendentes. E não tendo nem irmão, nem sobrinhos, nenhum sendo herdeiro, aí os tios que vão herdar. Aqui nós vamos ter uma exceção da regra do mais próximo exclui mais remoto, porque tio e sobrinhos são colaterais de terceiro grau. Mas a lei diz que, tendo tio e sobrinhos, os sobrinhos recebem primeiro. Então, não tendo sobrinhos também, nem irmão nem sobrinhos, aí os tios vão herdar em partes iguais. E, por fim, sem nenhuma regra específica, entrariam os de quarto grau. Então, não tendo nenhum outro herdeiro, nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, nem irmão, nem tio, nem sobrinho, entram os primos, os sobrinhos netos e os tios avós todos juntos, dividindo a herança em partes iguais. Eu recomendo a vocês que, além de ver o material que foi mandado, que vocês procurem também ler a própria lei, os artigos do Código,